As éguas disputando casa a casa. A égua da cabeceira hoje foi a égua desde o início, destacou muito pela dissociação, pela distribuição dos apoios, foi a melhor égua de montada do campeonato, realmente uma prova limpa, na toada, tocando com ritmo, realmente é o que mais agradou, não só na montada, mas na avaliação, na estabilidade, pela naturalidade da marcha. A segunda se aproximando bastante, a terceira também com bom movimento, a quarta até a sexta égua já pecando cada uma com sua qualidade, cada uma com sua limitação. A Turdilha em relação à égua Baia, a Baia começou até bem o campeonato, mas já subiu no final do movimento, no final do concurso, pecou quando a gente observa a movimentação do trabalho posterior e pecou bastante na montada. Aí das 5 éguas que ficaram à frente dela, foi uma das éguas que mais pecou na qualidade da macieza, qualidade do cômodo, a Turdilha levando vantagem na dissociação, bastante na qualidade da maciez, realmente das boas éguas de sela do campeonato. A égua Turdilha é uma égua muito macia, estão ganhando na distribuição dos apoios, ganhando na maciez, por isso foi a definição. Entre a Lazan e a Turdilha, aí também a gente vem disputando essas posições, entendendo a Turdilha é uma égua muito dissociada, qualidade de sela muito boa, mas quando a gente observa o trabalho do posterior da égua Turdilha, já agride um pouco mais o gesto. A Lazan tem uma progressão um pouco mais linear, é tão machada quanto a Turdilha, porém com movimento mais amplo. A Turdilha já sobe mais o jarrete, já compensa um pouco mais com a garupa. Quando a gente monta, ela já está um pouco mais assimétrica na boca, está pesando mais um lado do que o outro da boca, então ela já não está ajustada, está um pouco mais assimétrica, briga um pouco mais na boca. A égua Lazan está mais justa, está mais direita, está rompendo mais, se aproxima mais da terceira égua. A égua de trás já inverte um pouco mais a base do pescoço, já não tem a qualidade dos aprumos quando visto por trás, a égua Turdilha. Então as duas muito machadeiras, até muito macia a égua Turdilha, mas quando a gente pega o movimento, a égua Lazan um pouco mais linear, engajando mais a perna, corrigindo a perna da égua Turdilha, com mais amplitude, com mais elasticidade, estabilidade melhor, frente mais ajustada, por isso foi a definição. Duas posições disputadas, terceiro e quarto, aí a terceira égua terminando um pouquinho mais reunida e em função do trabalho posterior. É só a gente focar no trabalho da perna dessas duas éguas. A égua Lazan no final do concurso já ficou com o posterior um pouquinho mais atrasado em relação ao animal de trás, que está com a garupa mais estável, está com a perna não só vista de perfil, mas vista por trás, ainda um pouquinho mais engajada em relação ao animal de trás. Terminou um pouquinho mais reunida, anterior um pouquinho mais coordenado, chegada ao solo um pouquinho mais suave em relação ao animal de trás. Na montada não houve diferença significativa, porque a Lazan também é muito boa de sela, realmente a égua que agradou bastante na montada, então não foi a diferença ainda na montada. No começo estava até observando a Lazan até um pouco mais à frente, mas no final do concurso esparramou um pouquinho mais, atrasou um pouquinho mais o trabalho da perna, perdeu um pouco mais a reunião na fase final, e também a Turdilha terminou mais ajustada, notem, mais reunida, mais potente, com estilo melhor, mais estável, por isso foi a definição dessas duas colocações. Entre a segunda e a terceira, aqui uma crescente em relação à distribuição dos apoios. A segunda égua é mais marchada, é mais dissociada, a égua de trás já não tem a qualidade da distribuição dos apoios, e das 3 éguas da cabeceira, foi a que ficou devendo um pouquinho na montada para as duas à frente. Então todas as duas éguas à frente, levando ainda ligeira vantagem na maciez, no cômodo, na boca, no adestramento. A égua realmente agradando bastante pela condução, a segunda égua. A terceira égua já subindo um pouquinho mais o movimento e pecando um pouquinho mais na distribuição para as duas éguas à frente. Então a Turdilha da segunda colocação ganha no gesto, pela dissociação, na naturalidade das suas transições, na suavidade da troca do apoio, na estabilidade, na coordenação do movimento, visto que a égua de trás abusa um pouquinho mais da flexão, e quando a gente monta, aí a gente confirma a égua à frente realmente mais macia, mais cômoda, com montada de melhor qualidade, por isso foi a definição. E a primeira com a segunda, aí foi a melhor égua de montada do campeonato. Primeira égua hoje agradando pela dissociação, agradando pela distribuição dos apoios, anterior um pouquinho mais solto, a égua de trás já não tem a qualidade da montada da primeira égua. A primeira égua foi realmente a égua que destacou muito pela qualidade da distribuição e principalmente pela montada. A segunda égua sobe um pouquinho mais o antemão, oscila um pouco mais a região da espádua e já peca um pouquinho mais, já passa um pouquinho mais de atrito ao cavaleiro para cima. A primeira égua, ela é mais estável, ela tem anterior mais solto, ela distribui melhor nos termos de apoio, ela é mais estável não só vista por frente, vista de perfil, vista por trás, correta nos seus aprumos, postura natural, todas as duas muito boas, mas notem a amplitude. A égua à frente, ela tende a aumentar um pouco mais aí o ganho de terreno, sem pecar na coordenação, sem pecar na estabilidade, sem pecar na dissociação, aonde a égua de trás já discordando um pouquinho mais o anterior. Então buscando a égua de melhor coordenação, mantendo a estabilidade, mantendo a qualidade da distribuição dos apoios, mantendo o estilo, sem pecar na qualidade da montada, a opção da preta sobre a boa égua Turdilha. Parabéns aos apresentadores.